Fala, torcedor, tudo certo? Eu quero falar com vocês nesse vídeo a respeito do técnico Gustavo Quinteiros, que foi para a coletiva e abriu o jogo para a direção. Ele colocou alguns pontos que deixaram nós aqui analisando e ele, claro, fez a sua cobrança de uma forma mais amena, tranquila, para não deixar aqueles detalhes que a gente sabe que ocorreram em 2024 expostos gigantescamente, como está se repetindo em 2025. Vamos falar sobre o jogador do Grêmio que passou por uma cirurgia após uma grave lesão. E o Rodrigo Eli foi só um susto. E o Grêmio não descarta a contratação do extrema pedido pelo treinador Gustavo Quinteiros. Tudo isso eu quero falar agora para vocês, mas eu preciso do like. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Vem fazer parte junto comigo, me ajuda a crescer, falta pouco para 14 mil e a gente vai crescendo aos pouquinhos aqui até bater os 20 mil, no primeiro 14, né? 14 mil seguidores. Conto com o apoio de todos vocês e comentem o que vocês acharam de todos esses assuntos que nós vamos falar agora. Vamos lá, porque o Gustavo Quinteiros foi para a coletiva no empate do Grêmio com o Brasil de Pelotas em 0-0 e ele confirmou, foi perguntado sobre o goleiro, né, já que ele perdeu o Marquezin e ele fala que não queria ter perdido o goleiro, pediu para ele ficar, mas era um desejo do jogador, um bom valor para o Grêmio, para o clube, e aí o Grêmio libera Marquezin e confirma, Gustavo Quinteiros confirma Thiago Volpi para o próximo goleiro do Grêmio para essa temporada. Se ele vai ser titular ou não, bom, a gente não sabe. O Gabriel Grando foi muito bem neste jogo. O goleiro está contratado, deve chegar na sexta-feira em Porto Alegre para se apresentar, fazer exames e assinar com o Grêmio por 2 anos de contrato. 34 anos, teve uma grande passagem na sua carreira pelo São Paulo, onde teve altos e baixos, mas ele lá no México estava muito bem e agora retorna para o Brasil. E o Gustavo Quinteiros fala que vamos ver se ele consegue fazer o que a gente está pedindo exatamente nos treinamentos em que ele acredita que um goleiro precisa ter. Ele também cobra da direção, em termos, ele não faz cobrando a direção, mas ele fala que o Grêmio está no mercado em busca de reforços, um substituto para o Pedro Jeromel, para o Soteldo, Diego Costa e Reinaldo. Ele cita o nome deles, ele não citou Pedro Jeromel, ele fala sobre zagueiros. Então o Grêmio está na busca por esses jogadores. Um zagueiro, um lateral esquerdo, um centroavante e um extrema, ou seja, ainda tem 4 jogadores para chegar nesse time. As conversas que a gente tem com alguns dirigentes, existe uma possibilidade de chegar 2 zagueiros, tá? Então é neste caminho. E agora um goleiro, já que o Marquezin saiu, o Thiago Volpi deve ser anunciado a qualquer momento pelo Grêmio Futebol Porto-Alegrense. O Gustavo Quinteiros também falou que o Monsalve não era um jogo para ele, até deixei aqui no canal mesmo, só o recorte da coletiva, da parte em que ele fala sobre o Miguel Monsalve, em que ele é um jogador que para esse jogo contra o Brasil de Pelotas não tinha espaço para ele. O Brasil de Pelotas estava muito bem fechado, um time que joga com força, né, uma alta intensidade na marcação, e ele não tinha espaço, porque o Monsalve não sabe jogar de costas para o gol. Então, para esse jogo contra o Brasil de Pelotas, ele não pôde utilizar o meia, entendia que não era o momento dele, mas que para os próximos jogos certamente ele vai ter o seu minuto, o seu tempo para jogar, e ele já cogita no jogo contra o Caxias na Arena do Grêmio utilizar Miguel Monsalve como um meia, ou seja, se vai ser no primeiro tempo ou no segundo, nós vamos descobrir isso no decorrer do jogo, mas ele não descarta, gosta do jogador, fala exatamente que ele é um jogador que gosta de jogar de frente para o gol, portanto, a gente já entende que alguns jogos o Miguel Monsalve não vai poder jogar, não vai poder atuar, e aí ele precisa contar com alguns jogadores que sabem fazer essa função, e aí ele acredita que o Franco Cristaldo consiga fazer isso, voltar a jogar de costa e aí trabalhar, fazer uma criação um pouco mais rápida nessa transição, que é o que o Grêmio fez. E ele também fala na coletiva que prezou muito a parte física do time. Ele coloca que o Grêmio focou nesses 14 dias de treino na parte física, tanto é que termina o jogo correndo, coisas que não acontecia na temporada passada. Ou seja, as mudanças que aconteceram pela direção já surtiram efeito no primeiro jogo. Agora vamos ver como se comporta para o próximo jogo no domingo contra o Caxias. Alisson Eduardo, o extrema pela direita, que o Grêmio tanto estava querendo, poderia substituir o Pavon, que não vem bem, não atuou bem de novo,
passou por uma cirurgia. O Grêmio divulgou que ele fez uma cirurgia, uma videoscopia, né? Pela lesão que ele sofreu no joelho, mas já está bem, já está em tratamento, e com isso ele vai passar uns dias fora até se recuperar novamente com a equipe profissional. Rodrigo Eli também fez um exame de imagem, saiu do gramado com uma lesão no pé, sentiu muitas dores, a que saiu do jogo por aquele lance, aquela entrada de cima para baixo que o jogador do Brasil de Pelotas fez, que o árbitro não fez nada além de marcar uma falta. O Rodrigo Eli fez os exames, não aconteceu, não apontou lesão, mas ele não é ainda garantido para o jogo do próximo domingo. Ele vai fazer tratamento, porque ainda sente dores, mas não tem lesão. Se tiver recuperado, joga, se não, será poupado do jogo de domingo, e aí o técnico Gustavo Quinteiros deve utilizar Gustavo Martins neste momento no jogo contra o Caxias. E ainda eu acredito que vai ser o Gustavo Martins, a não ser que o Rodrigo Eli consiga se recuperar muito rápido, né, porque ele está com uma ânsia de mostrar o futebol, se garantir titular do time, já que esse é o último ano de contrato dele com o Grêmio. Quem sabe aí, né, o Grêmio acaba pensando em algo e coloca ele e acaba renovando o contrato com ele a próprio pedido do treinador. E aí, o Grêmio segue na busca por reforços. Acabei de falar no início do vídeo que o Grêmio está buscando um zagueiro, um lateral esquerdo, um atacante e um extrema. Pois é, e aí o nosso colega Eduardo Gabardo já postou, já colocou, deu a informação em que o Grêmio ainda não desistiu de contratar Niklas Eliasson. O sueco, voltou à história. O Grêmio não desistiu, o Grêmio está no mercado, o Grêmio está no mercado da bola em busca de um atacante, um extrema. O Alisson, que seria esse atleta, esse jogador pela direita, acaba se lesionando e o Grêmio perde um jogador importante. E no decorrer desse dia, a gente acabou conversando também com algumas pessoas, a gente entendeu e descobriu, né, que o Gustavo Quinteiros acabou ligando para o Nathan Fernandes, porque o Grêmio perdeu o Soteldo, ele quer um jogador para o lugar do Soteldo. Então o Grêmio está buscando no mercado, mas ele ligou para o Nathan Fernandes, que está na seleção, inclusive a seleção joga agora, faz sua estreia, e o Nathan Fernandes é banco. Ligou para ele perguntando, olha só, qual a tua intenção para 2025? Quer ficar no Grêmio? Tem proposta acontecendo, surgindo, e eu quero saber se posso contar contigo. O Nathan Fernandes que pode. Qual é a posição? Aonde tu quer jogar? Qual é o lugar onde tu sente melhor para atuar com a camisa do Grêmio? E aí o Nathan Fernandes novamente responde para ele que quer jogar pelo lado esquerdo do campo, ele se sente melhor atuando por ali. E convenhamos, né? O Nathan Fernandes jogou assim na base, ele fazia as duas funções, os dois lados. E na época o Ayrton Fagundes acabou utilizando ele como um centroavante, treinou ele para jogar como centroavante, já que ele tinha perdido o Jardiel e tinha perdido o Guga. E o Alisson, que fazia a extrema, também fazia uma função de centroavante, mas não conseguia executar tão bem quanto o Nathan Fernandes fazia. O Nathan Fernandes sabia proteger, mesmo pequeno ele conseguia fazer essa função. E ele se deu bem. Para isso ele subiu profissional, mas para atuar pelo lado. E não teve as oportunidades. E quando teve, ele deu aquela queda. E eu gosto de falar daquele jogo da Copinha. Da Recopa, que ele acabou saindo machucado. Na verdade, aquele jogo também teve as suas particularidades. A gente já falou aqui em outro momento. Coloquei até no meu Instagram, vocês podem seguir lá. Ele apanhou naquele jogo. O juiz foi para cima dele, intimou ele, intimidou ele. E ninguém do Grêmio foi lá dar proteção para ele. O que ele fez? Pediu para sair. E a partir dali o jogador deixou as coisas acontecerem, não se dedicou tanto assim. É um erro dele, claro que é um erro dele, mas o fato é que ele não gostou do que o grupo não apoiou ele no momento em que ele apanhava e aí não conseguiu ter respaldo de ninguém. Por falta de respaldo, ele acabou perdendo espaço. Sai o treinador Renato, entra Gustavo Quinteiros e quem sabe o Nathan Fernandes volta a ser aquele jogador que foi em 2022, 2023, né, e começou a temporada 2024 muito bem, tanto é que sai aquele gol lá no contra o Estudiantes, uma arrancada dele junto com o Gustavo Nunes. E aí o Grêmio tem mais um jogador que pode contar no decorrer da temporada e, claro, com a investida no Niklas Eliasson. O Grêmio ainda está buscando assim a contratação do sueco. Eu não sei vocês, me agrada.
mas os valores investidos em cima de um atleta de 29 anos é o que me deixa um pouco preocupado. Fora isso, o Grêmio está montando, trazendo jogadores a pedido do treinador, respaldando o treinador para fazer um belo de um trabalho. O Ejar está aí, ainda não saiu no bid, se sair até sexta-feira, joga domingo. E tem uma dificuldade por conta dos árabes lá, que demoram um pouco para fazer essa tramitação de documentos. De resto, o Grêmio está na busca para reforçar o elenco e dar todas as condições possíveis para o Quinteiros executar o seu trabalho e mostrar a que veio. O que vocês acharam? Dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte, comenta aqui, daqui a pouco a gente volta.